Olá, turma, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre ângulos. Nós temos aqui dois transferidores, né? Um com medida de 180 graus e o outro com medida de 360 graus. Esse de 180 graus, ele tem meia volta. Esse de 360, ele tem uma volta completa. O transferidor é um instrumento utilizado para medir e para construir ângulo, e a unidade de medida dele é o grau. Ele é composto numa medida circular e é espaçado de 1 em 1 graus, né? Então, ó, os menores, ele vai medindo, ó, de 1 em 1, né? Já os menorzinhos aqui, os do meio, eles caminham de 5 em 5 graus, né? E os traços maiores, ó, ele vai caminhar de 10 em 10. Então, se vocês observarem essa sequência, tá de 10 em 10 graus, né? O transferidor, a gente pode usar as medidas deles, tanto na parte externa quanto na parte interna tem essa marcação, né? A marcação na parte externa, a gente fala que é no sentido horário. Externa é no sentido anti-horário. E esse aqui também, a gente faz a marcação no horário e anti-horário, né? E quando é que a gente usa o sentido horário ou anti-horário? Depende da maneira que eu quero construir esse ângulo. Além dessas marcações, nós temos aqui o centro do ângulo, né? Que é essa marquinha aqui. O 360 tá aqui e o 180 tá aqui, né? E nós temos também a linha de fé. O que é a linha de fé? A linha de fé é essa linha aqui que fica sobre, essa linha que fica sobre o zero e essa aqui sobre a semi-reta. Esse aqui também, ó, ele tem a linha de fé e o ponto de origem. Então, agora eu vou dar um exemplo de como construir, como utilizar o transferidor. Eu vou usar esse aqui, ele tá velhinho, mas ele dá para fazer. Ó, eu já fiz aqui, já marquei aqui uma semi-reta, né? Então, nós vamos fazer da esquerda para a direita, que é o sentido horário, e da direita para a esquerda, que é o anti-horário. Então, eu vou marcar, ó. Então, eu pego a linha de fé, coloco em cima da semi-reta, o ponto de origem, o centro, eu coloco em cima do ponto de origem, né? Nós vamos fazer um ângulo de 45 graus. Então, olha, como que eu vou saber para onde vai? Olha aqui, tá vendo aqui o ponto zero? Então, é do ponto de origem pro zero, na parte interna. Então, eu vou começar a olhar, ó, 0, 10, 20, 30, 40. Ah, mas é 45. 45 é onde? Aqui no meio, entre o 40 e o 50. Então, no meio, eu marco um ponto aqui. Depois, eu vou usar a própria reguinha do transferidor. E faço, ó. Aí, eu vou medir até ali e coloco uma setinha, ó. Aí, eu vou medir até aqui e coloco uma setinha. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele mede, opa, vamos fazer direitinho, ele vai medir 45 graus, ó, 45 graus. E nós usamos da esquerda para a direita. O ponto de origem estava na esquerda e nós caminhamos com a seta para a direita. Agora, eu vou para cá, para esse aqui. Nós vamos medir o de 120 graus, né? Então, vamos lá. Aí, eu vou pegar, ó, o meu ponto zero, né? E vou fazer essa marcação. Eu quero marcar, olha, se eu prestar atenção, o meu zero tá onde agora? O meu zero tá aqui, ó,
né? Então, agora eu vou utilizar a parte externa, porque eu vou marcar o quê? 120. Então, olha, aqui, esse tá ruinzinho, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui tá melhor, né? Então, vamos lá, ó. Coloquei a linha do meio no ponto de origem. Aqui tá o 0, então, eu vou fazer a contagem do lado externo, né? Então, aonde está o 120, ó, eu vou medir agora 120. Onde está o 120? Aqui, ó. Então, eu vou marcar, eu posso marcar aqui do lado de dentro ou do lado de fora. Aí, eu uso a reguinha do transferidor para fazer essa semi-reta, ó. Ponto de origem e traço, né? E aí, coloco, porque é uma semi-reta, coloco lá. Então, essa parte interna aqui mede 120 graus, né? Olha lá, vou medir de novo, 120 graus. Fácil, né? E os ângulos, eles têm nome, né? Então, nós vamos começar agora com... Nós vamos aprender agora alguns tipos de ângulos. Eu tenho aqui o ângulo reto, né? Então, ângulo reto. Por que que ele é chamado de ângulo reto? Porque ele faz esse quadradinho aqui. E por que que ele é chamado de ângulo reto? Ó, vamos descobrir por quê. O centro no ponto de origem, né? A linha da fé tá em cima da semi-reta, então, eu quero ver onde vai a outra semi-reta, olha. A outra semi-reta marca quanto? 90 graus. Então, este ângulo aqui, ele tem 90 graus. E ele é um ângulo reto, ó. O próprio nome já diz, por um ângulo de 90 graus. Então, todo ângulo de 90 graus é considerado um ângulo reto. Depois, nós vamos medir esse ângulo aqui, ó, que é o famoso ângulo agudo. Eu vou colocar a marcação do centro no ponto de origem, a semi-reta aqui em cima da linha da fé. Eu vou ver quanto vai medir. Se tá da esquerda para a direita, olha, eu vou fazer a medição do lado interno. Então, vamos lá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, este ângulo aqui, ele mede 60 graus. Agora, este ângulo aqui, ó, obtuso, nós vamos medir ele também, vamos lá. Eu coloco o meu ponto em cima da origem, ó. Coloco o centro em cima da origem, a linha de fé em cima do segmento de reta e vou medir. Então, se ele tá da direita para a esquerda, eu vou usar a marcação da parte externa. Então, eu vou ver de como tá contando, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Então, este ângulo aqui mede 130 graus. Então, ele mede 130 graus, né? Este outro ângulo aqui, ó, olha só, olha a marcação dele. Meu ponto de origem, a linha da fé em cima do segmento de reta, e ele mede 180 graus. E esses ângulos têm nome, né? O ângulo reto e o ângulo raso são os únicos que têm as medidas exatas. Então, toda vez que você achar um ângulo reto, ele vai medir sempre 90 graus. Um ângulo agudo, ele vai medir menos que 90 graus, né? Então, o ângulo agudo, ele vai medir menos que 90 graus. Um ângulo obtuso, ele vai medir mais que 90 graus, né? Um ângulo obtuso, ele vai medir mais que 90 graus. E o ângulo raso, ele mede 180 graus, né? Ai, Pro, mas a gente vai ter que ter, então, um compasso para descobrir isso na sala de aula? Não, tem algumas estratégias.
Por exemplo, se eu pego uma tesoura, por exemplo, ó, se eu pego uma tesoura e faço isso aqui com a tesoura, ó, eu sei que esse ângulo aqui é reto. Por quê? Ele fez um L. Sabe quando você faz um L assim com a mão? Então, ele fez um L. Então, eu tenho aqui 90 graus. Então, toda vez que tiver retinho aqui, é um ângulo reto, 90 graus. Toda vez que a minha tesoura fica um pouquinho fechada, ó, ele é agudo. Toda vez que eu precisar abrir a minha tesoura muito, ó, é um ângulo obtuso. E quando eu precisar abrir toda ela, que tiver retinho, é um ângulo raso. No quinto ano, a gente usa muito o ângulo reto, o agudo e o ângulo obtuso. Tudo bem? Deu para entender? Eu espero que vocês tenham entendido. O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês façam um resumo daquilo que vocês entenderam, né? Assistam ao vídeo e procurem fazer um registro, o que eu aprendi. A gente fazia isso muito na sala de aula. Vocês vão fazer agora em casa usando o caderninho, tá? Beijo, até a próxima aula.